A questão do povoamento da Chapada Diamantina, nós temos que observar, inicialmente, as correntes migratórias. Porque os bandeirantes devassaram toda a região. Entretanto, convém ressaltar que, primeiramente, houve uma corrente migratória egresso de Minas Gerais, né, dos garimpos diamantíferos e auríferos, sobretudo depois da Guerra dos Emboabas, de 1709. Então aí há uma demanda muito grande de aventureiros e bandeirantes que penetram pelo sul da Chapada, portanto, norte de Minas Gerais para o sul da Chapada. Então essa corrente migratória é a primeira que identificamos, não é? Que isso aí, nós vamos situar isso em torno de 1680, 1690, para chegar em Rio de Contas, já em 1700, com a descoberta dos primeiros veios auríferos. Bom, além dessa corrente migratória importante, nós encontramos também uma que vem pela parte norte da Chapada Diamantina. Essa corrente migratória é egresso, eles partem do Rio São Francisco, não é? E vão descendo pela Chapada Diamantina até chegar às serras, o complexo de serra da Gameleira do Assuruá, atual Gentil do Ouro, o município de Gentil do Ouro. Nesse local foram descobertas minas diamantíferas e auríferas. Então, vai começar então a extração do minério e aí vai se formando então os primeiros arraiais, os primeiros aglomerados humanos. Tanto vale para o norte quanto para o sul. Evidentemente que tudo isso está em função da procura obsessiva da riqueza mineral. O ouro, primeiro o ouro no sul da Chapada, depois o diamante e o ouro na Serra do Assuruá no norte. Então esse é o que nos parece a primeira leva que conduz, a primeira condução desses aventureiros para formar os primeiros aglomerados humanos. Bom, mais tarde um pouco, já em 1844, forma-se também um aglomerado importante no centro da Chapada com a descoberta dos garimpos diamantíferos do rio Cumbucas, no rio Mucugê, em Mucugê. Aí também aflui para essa região um número imenso de garimpeiros, de criminosos, de fugitivos do Santo Ofício, judeus fugitivos, escravos, uma leva muito grande de escravos. Muito bem, então aí há efetivamente um outro polo de desenvolvimento das minas diamantíferas com aglomeração humana. Na questão dos quilombos, é importante que observemos os fragmentos históricos documentais, para que possamos efetivamente afirmar aonde estavam esses quilombos. Por exemplo, é sabido que na Serra da Tromba, em Piatã, um grupo de aventureiros espanhóis lá chegaram em 1681 e já encontraram negros amocambados. Então aí, efetivamente, está comprovado em documentação histórica que ali há um quilombo, existia um quilombo de negros fugidos. Tá certo? Pois muito bem, a Serra da Tromba está próximo à Serra do Queimadão, por exemplo, em Ceabra, que também provém de um quilombo. Porque aquela região ali aglomerou, aquela região reuniu vários quilombos, por ser uma região inóspita, de difícil acesso e praticamente ainda intacta até em torno de 1700. Então, esses negros realmente fugidos de outros pontos se empenharam por esta região, que é o centro geográfico do estado da Bahia e o centro da Chapada Diamantina, que é justamente Ceabra, Piatã, Boninal, por aquela região. E ali se fixaram. Então, nós identificamos alguns quilombos, sim, ali. Em Lençóis, por exemplo, também havia quilombos, na região de Lençóis, inclusive 3 quilombos, que isso está documentado numa carta do cônego Benito José de Carvalho e Cunha, um padre que andou pelas matas do sertão baiano em busca de uma civilização antiquíssima, que se descobriu e se referenciou em documento. Ele vai em busca disso, inclusive topa de frente com esses quilombos e pede inclusive armas e munição para a presidência da província para combater esses negros fugidos. Ele dá referência de 3 quilombos nesta região dali de Lençóis.
Então nós vamos verificar o quê? Que de Lençóis, abrangendo Palmeiras, Piatã, Boninal, Mucugê, não é? Até próximo de Rio de Contas e Ceabra, ali sim deveria ter alguns quilombos de escravos fugidos. Essa é a nossa visão geográfica, entendeu? E histórica do início de certas povoações. E hoje algumas mantendo, portanto, a tradição e ficaram isolados, que são remanescentes, são as chamadas comunidades quilombolas.